Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal da Hybrid Theory e hoje eu vou dar uma dica bem bacana para vocês e relativamente simples para você trabalhar com consultas em SQL. Um dos grandes objetivos que a gente tem em construir essas consultas é justamente a gente conseguir relacionar essas tabelas. E em muitos momentos, principalmente se você está entrando na empresa agora, ou se você às vezes nem faz parte do departamento, né, que trabalha de certo com SQL, pode ser que você precise encontrar quais tabelas fazem relacionamento com essas colunas. Então, justamente o que eu vou mostrar nessa aula, como a gente utilizar um canivete suíço dentro, né, do SQL Server, que vai ser o modelo que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, o que que eu vou fazer? Já estou com o meu SQL Server aberto aqui e a gente vai criar um banco de dados aqui do zero. Então, repara que o meu está em português, justamente para facilitar aqui o nosso vídeo. Vou clicar com o botão direito em banco de dados, vou clicar em novo banco de dados, e esse aqui eu vou chamar ele de canivete suíço. Somente para exemplo, não vou colocar acento, né? Não vou colocar aqui esse cedilha no caso, vou deixar aqui ele com o proprietário padrão e vou dar um OK. Repara que ele já apareceu aqui para mim, caso não tenha aparecido, basta você clicar aqui em cima em atualizar. Então agora quando eu venho dentro de banco de dados, só vou fechar aqui esses outros aqui, repara que eu já tenho meu canivete suíço. O que que a gente vai fazer? A gente vai trazer agora três tabelas que estão aqui na minha área de trabalho, que é a tabela 1, 2 e 3. Repara que todas elas estão no formato CSV, justamente para a gente trazer de exemplo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vou vir em tarefas e vou selecionar essa opção chamada importar arquivos simples. Ao fazer isso, eu vou clicar em maximizar, vou clicar aqui em próxima, vou clicar em procurar, vou selecionar lá da minha área de trabalho a minha TB01, vou clicar aqui em próxima. Repara que ele já me deu uma prévia dos itens, não tem problema. Vou clicar aqui em próxima, próxima, concluir. Repara que ele já inseriu esses dados aqui para mim. Então, para isso, eu posso clicar aqui para abrir o canivete suíço. Dentro de tabelas, ele tem que constar ela aqui para mim. Caso ela não conste, você pode clicar aqui em atualizar para você conseguir atualizar e essa tabela aparecer. Então, eu vou vir aqui, vou dar um select asterístico from e vou arrastar a minha DBO para cá. DBO TB01. Só que repara que agora eu vou precisar selecionar aqui em cima o banco de dados que eu acabei de criar, que é o canivete suíço. Quando eu fizer isso e clicar em executar, repara que ele já retornou a minha consulta. Então, nesse mesmo formato, eu vou criar mais duas tabelas, que é a 02 e a 03. Então, eu vou clicar aqui em tarefas, vou vir de novo em importar arquivos, vou clicar em próximo, procurar, vou selecionar minha tabela 02, próximo, 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 concluir, vou fechar. Vou clicar aqui de novo em tarefas, importar arquivo simples, até para mostrar para vocês aqui mais exemplos, né, de outras coisas que você pode fazer para treinar o seu SQL e trabalhar com essas planilhas, né, dentro do seu SQL Server, fazendo as suas consultas. Então, repara que eu fiz isso, vou clicar aqui em atualizar para garantir que agora eu tenho as minhas três tabelas. Então, eu vou clicar aqui e deixar essas três tabelas, a única coisa que eu vou fazer vai ser alterar aqui o código para a gente retornar uma consulta com essas três tabelas. Então, repara que agora a gente já tem essas três tabelas aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais legível. Então, tenho a tabela 01, a tabela 02 e a tabela 03. Relativamente, elas têm dados parecidos, né? São dados de nomes de empresas, nomes de clientes, contratos. Repara que aqui no João ele estava com um caractere especial, né? Que era o acento, por esse motivo ele trouxe aqui errado, mas existem algumas outras formas de tratar isso. Mas o que eu quero passar para vocês é justamente essa consulta aqui, ó. O que que essa consulta faz? Essa consulta, ela é uma consulta que vai procurar o nome, né, tanto da nossa tabela quanto das nossas colunas dentro do nosso banco de dados. Então, eu vou vir aqui em cima em DB Estudos e vou mudar para o nosso canivete suíço, que foi o que a gente acabou de criar. Essa consulta, basicamente, ela procura dentro das nossas tabelas de sistema, né, dentro das tabelas que a gente tem aqui, pelo nome. Então, esse like que está aqui, ele busca justamente informações com base nas colunas que a gente digitar. Se você olhar nessas três consultas, uma das coisas que a gente poderia procurar em alguns casos seria o nome. Então, se eu vier aqui e aonde está like, né, aqui dentro eu escrever nome e clicar em executar, repara o que ele vai retornar para mim. Ele vai retornar para mim da tabela 01, nome da empresa, tabela 02, nome do cliente,
tabela 03, nome, tabela 03, sobrenome. Então, dessa forma, eu consigo identificar o nome da tabela e quais são as colunas que a gente está utilizando. E por que que isso se torna muito útil? Pode ser que na hora de você construir a sua tabela, você está vendo somente as informações dentro do front-end. Então, imagina que você tem um sistema. E esse sistema é um sistema de cadastro ou de contratos. Você sabe que o que você precisa construir na sua consulta tem a ver com contratos. Então, nesse formato, você pode vir aqui e selecionar contratos. Se eu vier aqui, por exemplo, escrever, ó, somente CONTR e dar um executar, o que que ele vai retornar? Ele vai procurar por todas as minhas tabelas, o que que contém parte dessa string, né? Seja ela no e-mail, no início ou no final, por isso que ele está com esses dois sinais de percentual aqui, justamente para entender se ele contém. Se eu colocasse somente no início, né? Ou no final, aí dependeria se eu quero que ele comece com essa string ou se ele termina com essa string. Nesse caso, quando eu coloco percentual nos dois, é justamente para saber se a palavra contém. Então aqui eu tenho o nome das tabelas e dessa forma fica muito mais fácil de eu poder criar os meus relacionamentos. Repara que se eu precisasse construir algo nesse sentido, algum join, eu já teria aqui o ID do contrato, né, que por coincidência, já que eu que criei, né, as tabelas, possuem o mesmo nome. Mas eu poderia concatenar aqui o nome da empresa com o nome do cliente, com as informações de sobrenome e assim sucessivamente. Telefone da empresa, né, o e-mail. Então, repara que dessa forma, com uma consulta relativamente simples, a gente consegue entender aonde estão as nossas tabelas, quais são os itens que estão nelas, para que fique mais fácil a gente criar os nossos relacionamentos. Então, é uma dica bem simples. Vou deixar esse código aqui na descrição do vídeo e espero que te ajude aí a construir as suas consultas em SQL. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu vou estar sempre aqui atualizando informações de tecnologia na área de dados e de desenvolvimento.